Boa tarde. Meu nome é Leandro, eu queria agradecer a organização do convite, a oportunidade também. Para mim está sendo muito importante contribuir e ouvir as contribuições aqui de todo mundo. Eu vou sair já. Bom, eu vou tentar em parte ler um texto. Na verdade, a gente está falando mais ou menos do mesmo lugar, né? Você passa isso aí, por favor. A gente está falando do mesmo lugar, então eu acho que eu vou tentar fazer uma virada metodológica e o lugar que a gente fala, né? O Florencio e o Edviges, eles já falaram no contexto geral, e eu vou falar um pouco do meu lugar, na verdade, tentando partir mais do parentesco entre as famílias do que das figuras jurídicas. Quer dizer, o mapa, então, dessa região da Amazônia é isso daqui. Eu vou passar. Esse é um pedaço do mapa do Nimuendaju, né, que faz essa divisão. Isso é interessante, né, que na região, na margem, seriam várias ocupações distintas aqui historicamente, né? De um lado de cá, esse bloco Tapajó, no baixo Tapajós e médio Munduruku, e essa região complexo Tupinambarana, Maué, associado ao rio Arapiuns, que seria um complexo dessa região aqui. Isso não é tão relevante agora. O importante é dizer que esse é um esboço de um mapa do Spiggs e Matthews de 1821. E a ideia é mostrar que, o Arapiuns, mesmo na cartografia histórica, o Arapiuns nunca existiu, de fato. Aqui a gente observa ele como um contínuo do Lago Grande do Turuaí. Um pedaço desse complexo de comunicações internas que passam na adjacência do rio Amazonas, que se comunicam internamente formando um caminho independente do curso principal. Então era isso que os mapas históricos enfatizavam, né? Essa comunicação, portanto, uma zona de refúgio. Cartograficamente, o rio Arapiuns tem essas dimensões, é um rio de água preta de grande porte, hoje, atualmente, nos seus formadores, que é o Aruá, o Uruão Maró e o Mentai, que é esse daqui, são 3 formadores. São aproximadamente 60 comunidades, totalizando aproximadamente 5.000 pessoas no total, na bacia do rio Arapiuns. Eu não vou falar do rio Tapajós, tá? Eu estou concentrado nesse rio aqui. E essa bacia, ela está dividida, ela é parte desse grande mosaico. Esse é um mapa produzido pelo Saúde e Alegria, que trabalha lá. A calha direita do rio, ela foi convertida em um assentamento agroextrativista, está em processo de conversão. A margem esquerda é Resex e as cabeceiras estão para o Iteca. Esses acordos aqui, eles datam, na verdade, da década de 70. Por decreto, em 76, todas as áreas a 100 quilômetros do raio traçado para a BR-163 foi convertido em terras a serem administradas pelo INCRA. E essas áreas de cabeceira, elas são do Itepa justamente porque elas estão além da linha dos 100 quilômetros. E isso fez com que, de saída, um mosaico que dividia Estado, essa bacia entre Estado e governo federal. Isso, ao longo do tempo, na década de 90, esse processo, com 2 exceções, isso que a Edviges já mencionou, né? A Flona e as cabeceiras, portanto, são as 2 exceções com relação à jurisprudência do INCRA, fora a área do TEP. A Flona, tudo ficou sobre a jurisprudência do INCRA. E atualmente, desde a década de 70, esse processo de formação da Resex, eu queria mencionar, a Edviges e o Florencio não mencionaram, que eu acho importante nesse contexto, dizer que a Resex inicialmente ela estava sendo debatida para abranger esse conjunto de áreas, a margem esquerda, a calha direita do Arapiuns, a calha esquerda e as cabeceiras. O projeto final ele contemplou sempre, apenas a calha esquerda, o que fez com que se... Oi? Geograficamente, a projeção... esquerda e direita é de quem desce o rio. Então, de quem desce. No direito, eu falei esquerda. Desculpa, esse aqui é o lado direito. Desculpa.
Calha Sul. Calha Sul se tornou Resex, concomitantemente ao fato de a Calha Norte ter sido desmembrada do projeto inicial por conta de desinteresse em bancar uma briga indenizatória. Isso foram os técnicos do ICMBio que me disseram. A Resex foi feita aqui, concomitantemente passou a ser criado esse projeto agroextrativista destinado a populações tradicionais. E nas cabeceiras, uma série de projetos associados ao ITEPA, destinados também a agroextrativismo ou iniciativas de extração madeireira científica em projetos supostamente sustentáveis, análogos à FLONA. Em concomitante a esse processo de formação dessas figuras, iniciou-se esse movimento indígena. E eu cheguei justamente em 2008, nesse histórico que a Rede Vídeos traçou, para trabalhar com essas populações do Baixo Rio Arapiuns, que estão situadas no PAI, Lago Grande, e contempla essa região aqui. São, então, portanto, 5 lagos, cujas são 5 comunidades: Arapiuns, Garimpo, Arimum, Santa Luzia, Lago da Praia, Caruci. Cheguei em 2008, na verdade eu cheguei num processo bastante complicado. Quando eu cheguei lá eu não conhecia muito bem o contexto, e uma divisão bastante acirrada interna entre as famílias, portanto uma disputa que dizia mais respeito ao parentesco do que a própria figura jurídica tal qual. Então, como tentar entender essas relações de parentesco para saber como as figuras jurídicas se reportam à lógica dos idiomas nativos. Então, essa que é a proposta. Primeiro, então, partir do princípio de que não existe populações do assentamento, populações da terra indígena ou populações da Resex, ou sequer comunidades. Eu parto da premissa, pulei aqui, de que existe um conjunto multicomunitário que se desdobra ao longo de uma bacia inteira e suas adjacências, onde incidem figuras jurídicas e além de outros processos de marcação de diferenças. Então, a minha preocupação é partir, portanto, das relações de parentesco, das relações interpessoais, para tentar observar o modo como a linguagem do parentesco se projeta nos espaços intercomunitários. Esses espaços intercomunitários, por sua vez, se abrem a uma linguagem ontológica que se continua para a linguagem da feitiçaria. Ou seja, a feitiçaria é um modo de expressão, por excelência, dos conflitos intercomunitários, fundado em uma lógica no qual os entes são dotados de subjetividade e consciência. E se continua, em outro lado, esse espaço de classificações intercomunitárias projetado na terminologia do parentesco, se continua também num processo, num conjunto de classificações sobre as relações interétnicas, ou, digamos, as relações entre os diferentes tipos de gente que povoam o mundo habitado nessa bacia. E a minha partida é que, na verdade, o parentesco, em nenhum momento, denota coesão social. O parentesco, na verdade, é índice de processos de diferenciação interna. As divisões, as marcações, como o Florencio enfatizou, são relações internas. Portanto, o parentesco, para muito além do que coesão, então, eu cavalheirescamente, eu vou já discordar de saída de uma passagem do texto do Florencio, que para a gente tentar avançar na discussão, que na página 18 ele diz, no quadro atual das comunidades Resex, ele diz: aí os indígenas impuseram o termo aldeia, e são lugares com um parentesco muito forte, sem divisões internas, onde todos se sentem realmente parte de um grupo étnico. Bom, eu acho que a gente, na verdade, a minha intenção é tentar entender o que para essas populações são essas categorias de povos, grupos, etnias, como esses nomes se projetam na linguagem nativa.
E o primeiro ponto é que a divisão interna entre índios e caboclos, essa divisão, na verdade, ela se manifesta no interior de uma família nuclear, né? Tem pais e filhos que, geralmente, por exemplo, acho que, se não me engano, a mãe do Florencio, né, não gosta da palavra índio, por exemplo. Então, dentro de uma família nuclear, isso se projeta, e ela se projeta numa família extensa, ela se abre para a bacia inteira. Então, se a gente observar um grupo de cognatos, considerar uma família formada por um velho de idade avançada, seus filhos e netos, esses blocos eles se projetam pela bacia inteira do rio Arapiuns e suas adjacências, como eu já mencionei, e, portanto, as pessoas estão de saída ou em terra indígena, em processo de estudo, ou em assentamento, ou em resex, enfim, todas essas figuras coalescem na vida delas porque elas não ficam restritas a um desses espaços só. Portanto, todos esses espaços coalescem e fazem parte do cotidiano dessas pessoas que veem a sua bacia dividida entre diferentes figuras. Portanto, a ideia é tentar, então, entender o modo como essas populações entendem as categorias associadas a grupos sociais. Então, é tentar fugir de conotações metafóricas ou sentidos de antemão ao que seja um grupo étnico ou um grupo social, para partirmos para tentar entender o modo como essas populações se utilizam da linguagem do que o Arruth chamou aqui dessas classificações, ele falou de subversões classificatórias e capturas modelizantes, né? Como eles se apropriam desse idioma composto de diferenças internas para denotar diferenças internas entre esses segmentos que povoam essa bacia. O primeiro ponto, portanto, é uma consideração em relação ao parentesco, e eu não sei, eu vou tentar sintetizar sem entrar nas minúcias, mas a ideia é que o parentesco é um tema muito mal abordado, ou lateralmente abordado, embora central para a compreensão de fenômenos políticos dessa ordem. Por exemplo, nos estudos de identidade, na verdade, o parentesco ele é sempre passado de lado. O que a gente tem, na verdade, é um conjunto de estudos caboclos, Débora Lima, Charles Wadley, Klaas Wortmann, Mike Harris, que estudaram o parentesco caboclo, então, que pode ser comparado com esse modelo, essas populações do rio Arapiuns e adjacentes. Uma coisa interessante é que a operacionalidade entre as populações ainda da categoria Rana, que é uma categoria tupi, né, que denota duas coisas, né? A princípio seria uma categoria que denota o falso, né, o verdadeiro e o falso, mas o Rana, o sentido dele é muito mais complexo, porque ele denota simultaneamente o aproximado, aquele que foi aproximado, e aquele que está distanciado. Portanto, a borra distante, o parente, enfim, que já está longe no rio, ele é considerado a borra, o resto do parentesco. E ele pode ser considerado também como um primo Rana, assim como um primo que foi incorporado ao parentesco que está perto pode também ser considerado um primo Rana, irmão Rana. Quais as implicações dessa... A ideia, portanto, é que essa terminologia Rana, ela engloba na sua lógica a própria lógica do compadrio, por exemplo. O compadrio é um modo de incorporação que se encaixa nessa lógica. E o que eu tento mostrar é que essa divisão que se explicita na diferença entre o verdadeiro e o Rana, ela, embora seja aparentemente uma diferença residual da língua tupi, ela é irredutível, porque ela é gramática, ela expressa uma estrutura de relações. E essa estrutura de relações, ela se projeta no plano cosmológico. Bom, deixa eu ler esse trecho. Bom,
Não, estou enxergando. Bom, no cotidiano, entre primos associados aos chegados e aos considerados, tem-se a enfatizar a relação de germanidade pela reiteração do uso da categoria de primos e irmãos, enquanto que entre aqueles associados à posição de Irana, tem-se a evitar permanentemente o uso de termos de parentesco que são substituídos por apelidos por eles chamados de agrados. Nas relações entre distanciados de sexo oposto, que se projetam mutuamente como afins potenciais, as atribuições de agrados se apresentam na forma de diminutivos carinhosos, enquanto nas relações de mesmo sexo, entre cunhados potenciais, os agrados assumem a forma de metáforas do mesmo tipo, porém invertidas em denotações extremamente zombeteiras e pejorativas, né? Relação do cunhado, que é uma relação zombeteira. No plano cosmológico, a gente pode observar uma coisa interessante nos modos como eles atualizam a proibição do incesto. Quer dizer, quem comete o incesto, ou quem é sovina, ou quem se isola do comportamento do convívio social, geralmente se diz que ele se gera para bicho de terra. Esse se gera para um bicho de terra perigoso que se volta contra os seus afins próximos. A sugestão disso, e eu já apresentei no primeiro momento para o Mauro, é que é possível levantar a hipótese, e isso não é uma adequação a modelos, de que talvez a especificidade que os estudos caboclos levantam sobre a especificidade do parentesco caboclo, da especificidade da variante cabocla do padrão nacional, é justamente o fato da estrutura de parentesco dessas populações serem uma variante do que, por exemplo, Eduardo Veja de Castro chama de dravidianato consciente. Isso é uma hipótese que eu estou trabalhando, não é um elemento que eu estou... Quais as implicações disso? As implicações... Pode repetir a última parte? A hipótese? A hipótese é que, bom, os estudos caboclos dizem que o parentesco caboclo tem uma especificidade em relação ao parentesco, ao padrão nacional. O que eu estou tentando dizer, e eu não estou conseguindo chegar em todos os detalhes aqui, eu vou passar o texto, é que essa especificidade é justamente o fato de esse padrão de parentesco ser uma variante indígena, que se projeta no padrão nacional, à sua maneira. Por que dizer isso? Dizer isso porque o modo como as pessoas incorporam ou se afastam, produzem distância ou aproximação, está intimamente conectado com essa lógica associada à incorporação de pessoas de fora, prevista nesse tipo de relação. Portanto, quando ela se projeta para o espaço intercomunitário, o que a gente... 5 minutos? Eu nem falei com... O que a gente observa no espaço intercomunitário, então, é que, enfim, quando eu fui, mapear isso daqui, o que eu cheguei foi no seguinte: esse aqui é a comunidade Tapajó, essa aqui é uma comunidade que se auto-identificou Arapiuns. Aqui são os Jaraqui, esses aqui se identificaram Arapiuns, e esse bloco aqui se identificou terminantemente contrário à demarcação da terra indígena, assim como esse bloco de cá, um segmento dessa comunidade. O que era a ideia proposta inicialmente para o laudo? A ideia era, enfim, esses caras são brancos, portanto, Santa Luzia e essa metade de Arimun seriam populações brancas, porque estavam coexistindo, portanto, outro povo, que eles reivindicavam a remoção do território. Certo? E esse imbróglio foi daí que eu fui fazer minha tese, como eu vou sair desse imbróglio que eu entrei, de entrar numa briga entre famílias como se fosse uma briga entre dois blocos de população distintos. Enfim, e esse bloco, se a gente observar, eu coloquei esse quadro aqui, ele projeta, eu tentei colocar um genograma mais ou menos com as famílias dos fundadores. Não dá para detalhar agora, mas se a gente observar essa sobreposição não é uma sobreposição entre figuras jurídicas, mas é uma sobreposição da dispersão de irmãos próximos no território. Portanto, esses
esses blocos de irmãos que se casam entre si nesse espaço intercomunitário se sobrepõem em relações entre si, onde estava dado que existiam brancos e índios como se fossem dois povos distintos. Na prática, o que a gente tem, portanto, como divisão política ali, dentro dessa sobreposição que eu tentei de modo simplificado colocar com esse mapa, é justamente o segmento vermelho é o segmento indígena, o segmento marrom é o segmento caboclo ou branco ou extrativista. Os dois segmentos, não precisa mencionar, ou precisa evidente destacar mais uma vez, relacionados entre si por redes de parentesco, compadrio e compartilham uma mesma lógica de relações, mas de diferentes, entendo, um cria um gadinho, o outro cria um porco solto, todas essas histórias que já rebateram em vários trabalhos aqui. Então, o que foi o meu objetivo aqui? Eu acho que meu tempo já acabou. A ideia, portanto, foi construir nos últimos 5 anos para essa população um trabalho de mediação que eu construí com o apoio do Ministério Público Federal de Santarém e dos movimentos que também se mostraram bastante interessados em rever, ou seja, igual o Mauro e a Manuela escreveram um artigo, Populações Tradicionais e Terras Indígenas e Populações Tradicionais, que essas populações estão dispostas ao acordo ambiental, em torno dos termos ambientais. Eu entendo que, colocados nos termos corretos, essas populações estão dispostas ao acordo também para resolver esses conflitos, contanto que os direitos a garantir a liberdade e a diferença sejam respeitados. Então, seria um erro, portanto, o antropólogo validar a expulsão desse segmento, correto? E a ideia, portanto, a gente chegou num termo final agora, o processo está se encerrando, que a ideia foi ao longo dos últimos 5 anos, diálogo, tratativa, mediação, e a gente chegou numa carta, enfim, a gente fez um processo de mediação, que eles chegaram em uma tratativa protocolada no Ministério Público, em que eles assinaram cartas de que eles se reconhecem mutuamente, deslocam a questão da identidade para um plano de bem viver, no qual eles vão resolver questões como questão de gado, questão de pesca predatória, que não, enfim, no começo ele só diz, o pessoal de fora que pratica. Não, eles praticam, né? E aí o vizinho que está bravo porque o outro está praticando pesca predatória, tirando madeira. Então é o plano de vida que dá conta de esses contraditórios. Ele é um plano de bem viver, a gente está falando nisso para tentar recuperar essa terminologia andina e fugir da referência ao plano de manejo ambiental. Só um deslocamento retórico nesse sentido, mas que fez sentido para eles. A gente descolou da identidade porque vários senhorzinhos aqui, por exemplo, esse senhor aqui, o seu Chiquinho, não, o seu Oswaldinho, esse aqui. O seu Oswaldinho chegava para mim e dizia, você não me chama de índio, por favor, não. Aí começa a conversar com ele, não, a gente aqui é tudo tapuio do Beiradão, mas eu cheguei até aqui, esse momento da minha vida, construindo comunidade, sendo cristão, saindo da cabeceira do rio, formando isso aqui tudo. Enfim, depois disso tudo você vai falar que eu como cru, que eu falo feio, que eu tenho que andar para trás. E aí a conversa toda, pegando esse tipo de exemplo, falar, bom, como a gente dá conta de entender o seu Chiquinho? E isso é uma conversa que eu procuro para eles. E nesse processo todo a gente chegou nessa mediação, e o que a gente propõe como saída para esse caso concreto, só para terminar, Ruth, 1 minuto, para esse caso concreto, é a demarcação da terra indígena com as tratativas nas quais os dois segmentos, cuja formação já se alterou, porque a formação ela muda bastante, os dois segmentos estão lá. Não se trata, portanto, de reconhecer uma unidade, uma amizade, mas justamente se trata de reconhecer um campo comum no qual eles vão continuar disputando entre si. O que mais vai continuar havendo aqui? Portanto, vai ser feitiçaria. Tem uma história, alguém que foi casar saiu do Lago Grande, foi casar no Rio Arapiuns, voltou para trás do Lago Grande. Disseram, por que você saiu do Lago Grande, do Arapiuns? E ele respondeu, eu não fico no Arapiuns porque eu saio de casa, só abrir a porta e eu vejo um feiticeiro. E no Lago Grande é diferente. Então, eles vão continuar divergindo e disputando entre si, e a ideia é que não percam a sua autonomia de divergir à sua maneira para madeireiros ou mineradoras ou fazendas.